Bom, então, pessoal, vamos lá, mais uma questão 1.6 do livro. Um chip quadrado de silício com tamanho de 7 por 7 milímetros e espessura de 0,5 milímetros é colocado em um substrato plástico, conforme apresentado no esboço a seguir. A superfície superior do chip é resfriada por um líquido sintético que escoa sobre ela. Circuitos eletrônicos na parte inferior geram calor com uma taxa de 5 watts, que deve ser transferida através do chip. Estime a diferença de temperatura no estado estacionário entre as superfícies frontal e traseira do chip. A condutividade térmica do silício é de 150 watts por metro vezes Kelvin. Ele deu o esboço aqui. E seguindo aí a mesma metodologia, né? Temos aí os dados do problema. A dimensão do chip, as dimensões dele, né? Que é, aqui eu já coloquei em metro, né? Eu fiz a conversão, dividi por 1000. A sua espessura também foi dada, a quantidade de calor gerado, que é de 5 watts, né? Condutividade térmica do silício de 150 watts metro vezes Kelvin. O que se pede? O ΔT entre as superfícies do chip, né? A parte frontal e traseira. A parte de baixo, a parte de cima. Bom, enfim, aí vai do seu entendimento. Quais são as hipóteses, né? O regime que a gente está trabalhando é estacionário, o próprio enunciado aqui já disse, já deu a dica para a gente, né? Estima essa diferença de temperatura já no estado estacionário. Desconsiderar os efeitos de borda, né? A gente já fez um exercício assim, desconsiderando os efeitos de borda. A desconsiderar também essa troca de calor entre o chip e o substrato, né? Porque a gente também tem uma troca de calor ali. E também tem a questão dos efeitos de borda aqui, né? A perda de temperatura pela borda pelo próprio chip, né? Então, fiz um desenho aqui, onde que em azul aqui eu coloquei as dimensões do chip, que já foi dado, né? Eu só tentei desenhar um pouquinho aqui, e vamos à solução do problema. Esse é um problema de aplicação direta de equação, né? Acho que o importante está no entendimento aqui sobre o enunciado e o comentário ali final. Então, temos aqui, aplicando a equação da condutividade térmica de lei de Fourier, né? Para uma superfície que ela é unidimensional, então temos o seguinte, que a quantidade de calor, né, produzido é igual à condutividade vezes a área sobre a espessura vezes a variação de temperatura entre as superfícies, né? Então, temos aqui, isolando o ΔT, veja que eu já selecionei ele, que ao final de contas é o que se pede, substituindo as variáveis pelos valores dados, coloquei aqui um trabalho com as unidades, né, em que eu acho interessante, veja que quando você coloca todas as unidades de medida e trabalha com elas, veja que você já tem um resultado de unidade de medida como esperado, né? Você já imagina que você precisa de ter um valor como temperatura. Então, você tem que colocar a unidade de medida, claro, dessa temperatura. Então, a unidade de medida ali é Kelvin. Enfim, e aqui a gente fazendo uma simplificação das unidades, tudo direitinho, então veja que faz sentido ter esse tipo de resultado. Aqui, usando a calculadora, você obtém esse resultado, aproximadamente 0,34 Kelvin, tá? Entre a parte superior, a parte frontal e a parte superior do chip, né? Que é o que ele está dizendo, a superior e traseira, né? E por que eu coloquei esse comentário aqui, que aquelas hipóteses elas foram necessárias, né, para calcular essa diferença de temperatura? Porque é como se a gente tivesse selecionado literalmente ali apenas o chip para calcular a diferença de temperatura na parte de cima e na parte de baixo dela. Então, é como se eu tivesse selecionado aquele volume de controle para trabalhar. Por isso que eu desconsiderei todos os efeitos que estão no entorno do chip. É importante também que o próprio livro ele coloca um exemplo 1.8, né, na edição 7, ele coloca esse exemplo lá na página 28, se eu não me engano, mas só que lá ele pede a quantidade de calor. Aqui ele está pedindo a variação de temperatura. Então, fica aí mais um exercício elaborado e pronto, aí resolvido
para vocês. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários, dúvidas, perguntas e sugestões. E, mais uma vez, esse PDF vai estar aí na descrição do vídeo. Valeu, muito obrigado, abraços, tchau!